Olá pessoal, Rafael Zen e hoje a gente está retomando a nossa série, no nosso quinto vídeo, e a gente vai buscar explicar um pouco mais sobre o nosso próprio campo de energia humano e no final do vídeo a gente vai fazer alguns exercícios para você poder entrar em contato e perceber o seu próprio campo de energia. Mas antes da gente chegar lá, vamos procurar assim rememorar algumas coisas que são bem importantes. Primeira, a gente já falou que nós estamos envoltos em campos de energia, que tudo é energia, que nós somos energia. E essa energia, é interessante a gente compreender que ela sempre pode ser mensurada, ou seja, medida, quando nós temos o aparelho correto. Então, por exemplo, se você colocar os dedos na tomada de qualquer uma das tomadas da sua casa, é claro que você vai ter uma experiência chocante. Embora, se você olhar para os cabinhos de cobre da sua tomada, você não vai perceber absolutamente nada passando por ali. Então, o cabo de cobre é um excelente condutor, embora os nossos olhos físicos eles não consigam perceber a energia elétrica transitando por ali. Assim como a gente comumente não percebe a energia elétrica nos nossos aparelhos eletrônicos, assim como a gente não percebe as ondas de Wi-Fi, de rádio, de TV, de telefone, de GPS, porque tudo são campos de energia, tudo são formatos de onda e podem ser mensurados, capturados, percebidos e traduzidos com o aparelho correto. Então essa é a parte mais importante para entender. A gente tem que ter o equipamento certo para medir o tipo de onda correto. E naqueles vídeos que vocês devem ter assistido ali do Brian Greene, ele também menciona que tudo é escalável em termos de frequências e que a própria ciência, a física, já constatou que para que o nosso modelo de mundo realmente funcione, nós estamos envolvidos dentro de um sanduíche dimensional. Então isso que a gente vê com os olhos físicos, as nossas 3 dimensões, isso que a gente percebe com os nossos ouvidos é apenas uma pequena faixa de frequência dentro das faixas infinitas do universo. Então existem, por exemplo, ondas de luz infravermelho e a gente não percebe visualmente. Existem as ultravioletas, existem faixas sonoras, existem campos de informação que o nosso aparelho físico não consegue perceber também, embora elas estejam circulando o nosso ambiente o tempo todo. Agora, o detalhe é o seguinte, você deve então estar se perguntando, ok, sabendo disso, por que é que, sabendo que tudo é energia, sabendo que nós somos campos de energia, por que a gente vê o mundo de forma tão densa, de forma tão material, porque é tão difícil para nós entrarmos em contato com esses campos? Bom, nós já falamos nos vídeos anteriores, então, que o primeiro dos nossos problemas chama-se a nossa mente. Por quê? Porque enquanto a nossa consciência, que é a atenção, que é a percepção, ela é capturada ou até seduzida pelos nossos conteúdos mentais, vamos dizer assim que ela fica muito ocupada com aquele barulho interno, a ponto de perceber o nosso campo de energia. E por isso, naturalmente, a gente poderia entender que a nossa atenção é como se fosse uma chave interruptora da luz da sua casa. Liga, desliga. Ou seja, estou atento, estou na mente. Estou percebendo, estou na tagarelice. Não tem meio termo. Estou no silêncio, e aí o meu canal de percepção se abre, ou eu estou no barulho e no blá 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 e o meu canal de percepção se fecha. Ou seja, a mente é o primeiro dos obstáculos que a gente precisa superar, colocá-la no lugar dela como secretária e não como a rainha do nosso castelo, do nosso templo, para que a gente consiga entrar nas percepções mais sutis da natureza. Segundo dos motivos que faz com que o nosso, vamos chamar assim, as nossas capacidades de perceber a nossa intuição e nosso campo de energia estejam atrofiadas. Bom, a gente deve buscar compreender que nós não vivemos numa sociedade benevolente, que o mundo que nos cerca, a nossa sociedade, as nossas estruturas, elas são estruturas mentais. São feitas pela mente condicionada dos seres humanos. O que nós vemos na sociedade é o reflexo do que nós temos no indivíduo. Portanto, a nossa sociedade
ela não compreende, e aqueles que compreendem não têm muito interesse de que as nossas percepções cresçam. Então nós somos bombardeados constantemente, né, com motivos para vivermos para o lado de fora do nosso sistema. Né, na mídia, na TV, na música, né, no barulho que as pessoas hoje produzem e chamam isso de música. Então, assim, o nosso sistema, a nossa sociedade, ela busca a nossa atenção constantemente para que nós possamos consumir um programa de TV, para que nós possamos trabalhar mais e descansar menos, para que nós não tenhamos tempo de nos interiorizar e estejamos muito dedicados a produzir bens e consumo e buscar saciedade e satisfação e prazer nas coisas de fora. Tá? Então, segundo ponto, vamos entender que o mundo ele não tem interesse em pessoas que tenham algo de consciência e despertas dentro de si. Terceiro desses motivos é a nossa alimentação. Tá? O que a gente vê em termos de instinto dos animais, por exemplo, se deve muito a uma alimentação o mais natural possível dentro daquilo que a natureza dele concebe. Então, animais herbívoros, né, vivem daquilo que os seus instintos o conduzem a consumir. Mesmo os animais carnívoros consomem aquilo que o próprio instinto lhe coloca, aquilo que a sua natureza traz para ele em termos de alimentação. Agora, os seres humanos, né, eles, a partir do momento em que eles passaram a industrializar aquilo que eles consomem, a partir do momento em que eles começaram a se afastar daquilo que é o saudável e o natural e entrar em sistemas cada vez mais afastados disso, eles começaram a entupir os seus sistemas. É claro, né? Não tem como a gente separar uma coisa de outra. As nossas percepções energéticas e intuitivas vêm através do nosso sistema nervoso. Se o nosso sistema ele está entupido por alimentos de baixa qualidade energética, naturalmente, né, nós vamos estar com os nossos sentidos igualmente densificados. Então, para você poder começar uma mudança na sua alimentação, eu sugiro muito fortemente, para você entender esses princípios, remove da sua alimentação o máximo possível as carnes, farinhas e outros tipos de alimentos altamente processados. Diminua imensamente a quantidade de sal, corte doces e açúcares. Diminua ao máximo tudo aquilo que é industrializado e aumente a quantidade de frutas, de verduras e, dentro do possível, os orgânicos. Você vai ver que só isso por si só já vai produzir um efeito extraordinário no seu sistema. Mais ainda, né, se você fizer ali alguns sucos e ingerir outros alimentos que são desintoxicantes, tá? Fizer uma limpeza intestinal e aí só esse tema a gente já tem várias coisas para desenvolver. Mas fica aí a ideia, se você quiser aprender um pouco mais, né, a internet hoje, ao mesmo tempo em que ela pode tomar todo o nosso tempo com bobagem, ela tem a capacidade de nos trazer um mar de informação. Aproveita aí. Ok, quarto desses motivos, por que é que a gente tem essa dificuldade? Porque nós vivemos dentro de um sistema emocional altamente tóxico e denso. Tá? O que são as emoções comuns no sistema humano? Tá? Quem é que nunca sentiu picos de tristeza, de raiva ou de medo? Que são os três primordiais. Dentro desses três a gente desdobra frustração, ansiedade, depressão, nervosismo, impaciência, tá? Vamos pegar esses três principais. Como a nossa sociedade, mais uma vez, né, que é formada por seres humanos, ela vive dentro da sua esfera muito limitada nesses campos emocionais que são densos, sentir campos energéticos sutis, sentir impulsos intuitivos, que também são a voz sutil do seu ser, ficam muito difíceis. É como se nós estivéssemos tentando ver a luz do sol, né, durante um dia em que as nuvens de chuva estão muito espessas e acinzentando toda a luz e todo o nosso ambiente. Tá? É muito difícil se conectar com a luz do sol quando nós temos nuvens muito espessas na frente do nosso olhar. Então, todo tipo de emoções densas a que todos nós estamos submetidos vão impedir o seu canal energético e intuitivo de se conectar com mais intensidade.
Isso pode dar uma ideia para você que está me assistindo de o quão denso está a sua vida. Então, se perceber campos de energia é difícil. Se perceber os seus impulsos intuitivos parece distante, isso vai dar para você uma referência disso que eu estou te falando. De o quanto a sua mente, a sua alimentação, as suas emoções e as suas distrações, ou seja, aquela parte da sociedade, estão realmente tomando conta das suas percepções. O quanto você está cego para a realidade e o quanto você está vivendo envolto naquele mar de ilusões. Quanto mais afastado a gente está das nossas percepções energéticas, mais afastados nós estamos da realidade das coisas. Então vamos entender, vamos compreender um pouquinho mais. Você talvez esteja se perguntando agora, ok, sabendo disso tudo, onde eu vou aplicar isso na minha vida? Por que é importante desenvolver a minha sensibilidade energética? Porque quem é o Rafael e a Valéria que acham que isso, por que a gente diz, vamos corrigir a questão, por que é que nós estamos insistindo tanto nessa questão para você se o mundo inteiro está pouco se lixando para essa história? Então vamos entender o seguinte, você já ouviu falar em pessoas tóxicas, tá? São aquelas pessoas que têm uma vibração energética negativa. E negativas são aquelas que literalmente te sugam, te fazem mal, te causam desconforto. Quando você está cego energeticamente, você abraça essas pessoas. Você dá um beijinho de bom dia para elas. Você vive no mesmo ambiente que elas. Você troca com essas pessoas e não percebe que você está se transformando numa bateria. Tá? É o tal do vampirismo energético. Tá? Isso é muito comum nos dias de hoje e poucas pessoas percebem. Por quê? Porque elas estão adormecidas energeticamente. Então é aquele tipo de contato que nós temos com pessoas que nos fazem mal no campo energético, mesmo que para o lado de fora sejam sorrisos e tapinhas nos ombros. Estar cego energeticamente significa não conhecer as pessoas com quem nós temos contato. Quando a gente fala em termos de relacionamento, vejam assim que num primeiro momento eu falei de relacionamentos de pessoas e que tal relacionamentos afetivos? Quantas pessoas se metem em relacionamentos amorosos com um parceiro, com uma companheira, que não tem a menor afinidade energética com ela e ela não se dá conta disso, a não ser quando as máscaras caem, quando a sombra vem para fora, quando a pessoa, através da convivência, começa a revelar para você aquilo que ela é e não aquilo que ela quer que você acredite que ela seja. Então, perceber a pessoa pelo campo sutil significa conhecê-la, além das palavras e dos sorrisos, que ela quer muito que você acredite, tá? Ok, o que mais? Vamos falar em termos de saúde? Você já deve ter lido sobre alguns tipos de doença, inclusive alguns tipos de câncer, em que a pessoa vai perceber que tem coisa errada no corpo dela apenas quando ela sente muita dor. Aí ela vai procurar o médico, e o médico fala, sim, ok, você está tomado de câncer, aqui é terminal, Ele já passa o diagnóstico que se transforma numa sentença, 3 meses de vida. Tá? Você já deve ter ouvido muitas pessoas falando que só identificaram certas situações de saúde quando a coisa era grave. Por quê? Tá? Responde aí para mim, o que você acha? Por quê? Simples. Porque ela perdeu o contato com o corpo. Porque ela estava tão absorvida pela sua mente, pelas coisas que ela vê para o lado de fora, aquilo que ela adquiriu como um nome, como um status, como bens, que ela esqueceu daquilo que acontece aqui para o lado de dentro. Ela não percebe que tem coisas erradas acontecendo. Ela insensibiliza o seu corpo e só vai se dar conta de coisas erradas acontecendo quando elas já estão num estado avançado. Estar energeticamente sensível significa estar em contato constante com o seu corpo. E quando um desequilíbrio acontece, você vai perceber isso muito antes de que isso se transforme num problema grave para você. Vamos falar em termos de trabalho, Tem algumas coisas bem interessantes vamos chamar assim, no ambiente profissional, no nosso ambiente social, que é o seguinte, Quando uma pessoa, por exemplo, coloca um jaleco branco e coloca um estetoscópio no pescoço, o que significa isso? Ela está procurando mostrar a identidade profissional dela, é médico. Isso é muito legal quando você está indo num consultório, mas vocês vejam como o visual nos engana.
Algumas pessoas tendem a tratar pessoas de terno e gravata melhor do que pessoas que estão vestidas assim de maneira um pouco mais despojada. Elas tendem a tratar melhor uma pessoa que está inteira vestida de branco, porque tem o arquétipo do médico e as crenças do médico na cabeça dela, do que uma pessoa que esteja vestida de maneira mais à vontade. Tem crenças na nossa mente, tem estruturas mentais que definem as pessoas com quem nós entramos em contato pela sua aparência. Então você já foi enganado no seu campo profissional alguma vez? Alguém já te passou para trás? Você já se enganou com uma pessoa dentro do seu ambiente de trabalho? Se você tivesse um pouco mais sensível, um pouco mais intuitivo, isso seguramente não teria acontecido. Porque você iria reconhecer a pessoa pelo que ela é e não por aquilo que ela tenta mostrar para você, através das suas atitudes, muitas vezes de uma fala mais macia ou de uma roupa um pouco mais, vamos dizer assim, preparada. Não que se vestir bem seja um problema. O problema é quando a gente limita o nosso entendimento a respeito de uma pessoa apenas pela roupa dela, tá? Entre outras coisas. Estar sensível energeticamente vai te produzir a capacidade de perceber se os locais em que você frequenta são bons energeticamente para você ou não. Se as casas, muitas vezes de amigos, elas são confortáveis para você. Se as reuniões que você frequenta são boas. Se o ambiente colabora com você ou se baixa ainda mais o seu nível de energia e de frequência. E uma coisa eu posso te garantir, se todas as pessoas no mundo, elas tivessem assim, olha, um tiquinho mais de sensibilidade, bares, boates e estádios de futebol provavelmente seriam levados à falência, tá? Esses são locais em que a gente fala assim, mas é claro que esses lugares são ruins, porque você que está me acompanhando tem um mínimo de conhecimento a esse respeito. Mas você consegue sentir a energia desse lugar? É diferente. Além do mais, tem lugares que mesmo numa proposta de serem locais muito bons, quando a gente vai até lá e sente, percebe que a realidade é um pouco diferente disso. Bom, eu vou falar para vocês sobre um outro aspecto de onde essas percepções elas podem nos levar, que é expandir a nossa consciência. Se esse tema é interessante para você, então veja que interessante isso que eu tenho para trazer para você, para te falar. Um dos nossos métodos de desbloqueio emocional, de autoconhecimento e de trazer mais consciência, de despertar a consciência das pessoas que nos procuram, porque você já deve ter percebido que nós somos terapeutas, são técnicas de reconexão interior e de regressão. Se você já ouviu falar em regressão a vidas passadas, sensacional. Esse é um assunto que daria muito pano para manga. Mas geralmente quando a gente escuta esse tema, a gente ouve falar em métodos de regressão através de hipnose, métodos de regressão através da respiração. Nós trabalhamos com um método de regressão que é através da percepção de energia. Olha que simples. Você passa a sentir o seu campo de energia em uma certa intensidade que naturalmente é maior do que aquilo que você percebe comumente, com um nível de percepção mais elevado e automaticamente identifica apertos, identifica áreas escuras, identifica áreas pesadas dentro do seu campo de energia que comumente você não vê. O que significa isso? Vamos trocar em miúdos? Quando a gente eleva o nosso campo de percepção, nós começamos a acessar campos de informação que estão aqui, presentes dentro da nossa estrutura de consciência. Constantemente, nos influenciando continuamente e aos quais nós nunca tínhamos percebido. E o mais interessante desse método é que a pessoa consegue perceber esses campos independente dela ter passado por outros procedimentos terapêuticos. Eu, com a Valéria, nós trabalhamos com várias técnicas e, dentre todas aquelas que nós aprendemos, desenvolvemos e ainda aplicamos com os nossos clientes, nenhuma tem a capacidade de alcance que as técnicas de regressão têm, por exemplo. Porque a pessoa começa a sentir coisas dentro dela que ela comumente não sentia. Então, assim, em termos de autoconhecimento, você abrir o seu campo de percepção é uma coisa que não tem igual. Porque ele te conduz a descobertas a respeito de si mesmo. Não apenas para o lado de fora,
que foram todos os exemplos que eu procurei dar até agora, mas para o lado de dentro, onde você consegue perceber movimentos energéticos dentro de si muito antes deles se transformarem numa emoção e muito antes de mais tarde eles se transformarem num pensamento na sua mente. Tá? Você fica mais consciente, mais desperto, mais sensível. Legal, gente. Então, para você conseguir finalizar esse vídeo com um conteúdo que possa ser, no mínimo, instigante para você, que você possa colocar isso em prática. Então eu convido você a colocar o seu celular aí assim, né, apoiado em algum lugar, pendurado, coloca ele ali no seu sofá e deixa suas mãos livres, que vai ser importante, tá? Nós vamos estimular um pouquinho o seu corpo energético para ajudar você a sentir com mais proximidade do seu campo. É um exercício super simples. E eu garanto que 90% das pessoas que estão acompanhando agora vão ter resultado imediato. E eu até gostaria que vocês compartilhassem aqui no nosso grupo o que aconteceu. O que você sentiu? Como é que foi o exercício para você? Apesar de simples, eu gostaria de ouvir as pessoas, tá? Em termos de como está a sua percepção. E aquele que eventualmente não sentir, persiste no exercício por questão de 10 dias e você vai ver que as coisas rapidamente se tornam mais claras para você. Então vamos começar assim, gente. Faz esse movimento comigo de esfregar as mãos, tá? Levemente, num sentido circular. O que nós estamos fazendo nesse momento aqui? Nós estamos estimulando os chakras, os campos energéticos das palmas das mãos, através da fricção, ok? Quando a gente percebe que as mãos começam a ficar assim ligeiramente quentes, porque é claro que todo estímulo energético ele tem um paralelo com o estímulo físico, tá? Então assim, por quê? Porque a circulação aqui aumentou, também tem essa referência, claro, e o nosso sangue está cheio de ferro, a gente sabe disso, e o ferro é altamente magnético. Então, cada vez que a gente esfrega aqui e sente o calorzinho nas mãos, significa que o campo eletromagnético também foi ativado. Depois que você esfregou as mãos, você vai fazer esse movimentozinho aqui, ó, lento, tá? Não é para abanar e nem espanar nada, tá? Devagarzinho, em que as mãos elas se afastam e elas se aproximam suavemente, tá? Conforme você for fazendo esse movimento aqui, você vai perceber que as suas mãos, apesar delas não estarem se tocando, elas começam a apresentar certas sensações. Lembra o seguinte, pessoal, não é para você acreditar em nada e muito menos para você visualizar alguma coisa. É para você sentir o que acontece aqui, nas suas mãos e no campo entre elas. Então é muito comum, quando a gente faz esse movimento de aproximação, que a gente sinta o campo magnético das nossas mãos fazendo um movimento de repulsão. Apesar de fisicamente eu estar aproximando as mãos, o campo magnético tenta expulsá-las, porque lembrem, é campo eletromagnético, que afasta e puxa ao mesmo tempo. Então, quando tem um movimento físico das mãos se aproximando, o campo eletromagnético tende a afastá-las, é muito suave. E quando eu afasto efetivamente as mãos, o campo eletromagnético faz um movimento de aproximação das mãos, tá? Então são movimentos bem sutis que a gente percebe na energia das mãos, tá? Se você parar um pouquinho as mãos aqui e fizer esse movimento de rotação, de girar, a gente tem assim uma sensação de que tem uma bola entre as mãos, como se eu estivesse tentando segurar uma bola muito ensaboada e não consigo, parece que ela fica girando. Por quê? Porque a gente está sentindo o campo eletromagnético do corpo. É como quando a gente tem dois ímãs de polaridade igual e fica tentando colar um no outro, ele escapa. É a mesma sensação que a gente tem quando está movimentando as nossas mãos aqui. Tá? Tem aquela mesma percepção. Vamos em frente, tem uma outra parte do exercício que é muito legal. Você para as duas mãos aqui, uma na frente da outra, e, mexendo os dedos de uma mão, você faz esse movimento aqui. Ó. Mexi só o meu dedo indicador. E quem tiver um pouquinho mais de percepção vai sentir uma certa coceirinha lá na mão contrária. Notem que essa minha mão esquerda está imóvel. A mão direita faz um movimento com o dedo e eu sinto uma coceirinha lá na mão, na outra mão. A mesma coisa eu posso fazer com todos os dedos.
eu mexo um dos meus dedos e automaticamente eu sinto uma alteração no campo elétrico da minha outra mão. Embora, como vocês estão percebendo, não é para a gente se encostar. Eu estou mantendo uma distância aqui de talvez uns 10 centímetros e o mais próximo que o meu dedo chega aqui é 2 ou 3 centímetros da mão. Tá? Então esse aqui é um exercício que ele começa a nos aproximar da percepção mais clara do campo energético. Vamos em frente? Você vai, por exemplo, fazer a sua meditação, você vai fazer a sua internalização. Você pode começar estimulando as suas mãos, como eu fiz, fazendo esse movimento para estimular todo o seu campo magnético. E agora você vai estimular a elasticidade de todo o seu corpo, a elasticidade magnética, passando as mãos sem tocar por todo o seu corpo. Tá? Então, a gente vem aqui até o joelho, desce até os pés, sobe e retorna para o tronco até a cabeça. Desce de novo, retorna para as pernas e vejam que eu não estou tocando as mãos no corpo, as minhas mãos estão afastadas do corpo. Sobe até a cabeça. Desce de novo com as mãos, desço pelo tronco até os pés e retorno, tá, até aqui em cima. Tá? Para mim que estou bem treinado nesse tipo de exercício, a percepção ela é visível. Tá? Para quem está começando, vocês vão perceber que fica algo diferente quando a gente volta aqui para as mãos e parece que aquela bola que estava ali ela aumentou de diâmetro. Tá? É bem comum a gente perceber que parece que aumentou o campo aqui. Por que eu sinto isso? Porque efetivamente ele aumentou. Porque eu estimulei as minhas mãos, através desse estímulo eu ampliei a elasticidade magnética de todo o meu corpo energético e quando eu volto para cá, claro, eu estou expandido. O meu campo energético agora está mais expandido do que ele estava há 10 minutos atrás, antes de eu começar o exercício. Então, se você vai fazer um exercício de meditação, por exemplo, se você vai entrar em algum outro processo de interiorização, expandir o seu campo magnético dessa forma faz o quê? Amplia a sua percepção, vai te ajudar muito. E, para a gente finalizar e não dar uma cascata de coisas para vocês que talvez você não consiga absorver, vou te dar mais uma dica que vai te ajudar e que é você, através desse mesmo campo de elasticidade magnética que a gente gera entre as mãos, você ativar a elasticidade magnética, ou seja, expandir outros campos energéticos do seu corpo. Você pode vir aqui na região do seu cardíaco, tá? E muito suavemente, tá? Aproxima as mãos, vejam que é sem tocar do seu cardíaco, aproxima e volta, tá? Aproxima e volta. Então procura observar aqui o seguinte, eu já mencionei antes, é sem imaginação, você não precisa imaginar nada, é sem esforço, é apenas sentir o seu campo de energia. Como é que você sabe quando você começou a expandir o seu cardíaco? Aí vem outro segredinho, porque você naturalmente começa a se sentir mais macio. Porque o cardíaco, o coração, ele tem essa maciez, é o campo do nosso amor, né, da nossa compaixão, do nosso contato, da proximidade. Então, conforme a gente vai estimulando o cardíaco e vai se sentindo assim como se tivesse mais acolhido, né, mais macio, mais carinhoso. Isso é sinal que a gente encontrou a frequência do cardíaco. Tá? Se você eventualmente precisa, assim, vamos dizer, conversar com uma pessoa e essa pessoa está meio dura, né? Você não está se sentindo muito confortável para conversar com ela e você quer estar mais no coração para se comunicar com essa pessoa. Expande o seu cardíaco. Tá? Então, esse exercício aqui vai te colocar em contato, né, com essa parte dos seres humanos que é a principal responsável pela nossa intuição. Tá? E dentro dos testes e das investigações, né, que eu tenho feito com a Valéria, dentro dos atendimentos que a gente tem feito com os nossos clientes, é o ponto do nosso corpo, né, do corpo da humanidade como um todo, que está mais bloqueado. Então é muito comum quando as pessoas vão sentir o seu coração pela primeira vez, o cardíaco pelo lado de dentro, que eles sentem que ele está pesado, que ele está escuro, que é frio, que tem uma tampa. Tá? Eles percebem que o coração está inacessível. Tá? E é justamente por esse motivo, né, que a nossa sociedade está assim, meio louca do jeito que ela está. Tá? A gente vive no mundo da mente. A gente esqueceu do coração. Então, voltar-se para o coração é, de certo modo, o objetivo de todos esses vídeos. Tá? Porém, eu não vou adiantar muito mais.
porque quem vai falar mais sobre isso é a Valéria, tá bom? Ok, pessoal, esse é o exercício. A minha recomendação só é o seguinte, não vai estimular o seu campo energético se você vai em lugares em que a frequência não é muito boa, porque você não vai se sentir bem. Quer fazer um teste? Manda ver. Aproveita. Tá? Estimula o seu campo e vai em lugares que são comuns para você. Mas pode ser que você não se sinta muito à vontade. Porém, né, recomendo fortemente, você vai entrar na sua meditação, no seu exercício de interiorização, faça isso que você vai perceber como você vai ficar mais presente na sua energia e mais receptivo a outras frequências que comumente a gente não acessa. Tá bom, pessoal? Como eu já falei antes, gostaria muito que vocês deixassem para nós aqui o seu comentário, aquilo que vocês perceberam, aquilo que vocês sentiram e, claro, as dúvidas que vocês tiveram, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima. Até mais!